Boa noite. Na verdade, eu nem sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas já são 7h20, né? Hoje aconteceram várias coisas que me impediram de fazer a gravação na parte da manhã. Eu confio e acredito que isso é obra do inimigo, porque ele sabe que nem sempre eu fui tão perseverante quanto eu tenho sido nesse projeto de leitura da Bíblia e do Catecismo e o quanto isso tem me construído particularmente. Então, bora lá para mais um dia lendo a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica em um ano, Padre Mário Sartori, né? Então hoje nós estamos no 11º dia. Vou colocar aqui, 11º dia, né? Então nós vamos ler Gênesis 16 ao 17. Vamos lá? Capítulo 16 e o capítulo 17. Nascimento de Ismael. Estou com o grifo errado. Ah, não, tá ali outro. Era lá. Existe um grifo próprio para grifar a Bíblia. Ele é um gel bem bacana. Ele não passa pro outro lado da folha. Aí, vamos lá. Então, o nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava, Agar, a egípcia. Passado 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã, e deu-se por mulher a Abrão, seu marido. E deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar, e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre ti o ultraje que me é feito. Deite minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve que fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no caminho do sul, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora. Tornou o anjo do Senhor: eu humilho-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei tua prosperidade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: estás grávida e vais dar à luz um filho. Darás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os teus irmãos. Agar deu ao Senhor o que lhe tinha falado o nome. Vós sois Euroi, porque dizia ela: não vim eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de poço Lahairoi. Ele se encontra entre Cádiz e Barate. Agar deu à luz um filho, e Abraão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostou-se com o rosto por terra. Deus lhe disse: este é o pacto que faço contigo. Serás pai da multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e aos teus descendentes, depois de ti,
a terra em que moras, como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás minha aliança, tu e tua posteridade, nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne do vosso prepúcio, e isso será o sinal de aliança entre mim e vós. Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa como o que comprares a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for da tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado do seu povo por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais sua mulher de Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe das nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: Não é Sara, tua mulher, que dará luz a um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. Na minha aliança eu farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa, e todos aqueles que tinham comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varão em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. Todos os homens de sua casa, nascidos na sua casa ou comprados a preço de dinheiro, estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo. Agora nós vamos para o Salmo 11. Vamos lá, Salmo 11. Salmo 11. O reinado da duplicidade. Ao mestre de canto. 1º Salmo de Davi. Salvai-nos, Senhor, pois desapareceram os homens piedosos e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas, adulações na boca, duplicidade no coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem: dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós. Quem nos será Senhor? Responde, porém, o Senhor: por causa das aflições dos humildes e dos gemidos dos pobres, irei levantar-me para lhe dar a salvação que desejo. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata crisolada, isenta de ganga, 7 vezes depurada. Vós, Senhor, havereis de nos guardar, defender-nos sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam a todos os lados
enquanto a vileza se ergue entre os homens. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, do versículo 15 ao 29, que é o finzinho desse capítulo 7. Bons Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Bons frutos da palavra. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi o vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhe direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, e ela caiu e grande foi a ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade, e não como os seus escribas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Vamos lá, então. Agora nós vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, os 74 e os 79. Vamos lá. A transmissão da revelação divina. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. A tradição apostólica. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do seu sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por suas palavras, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a regra moral. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente ou por escrito. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da conveniência e das obras de Cristo ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram sucessores, os bispos, e eles transmitindo ao seu próprio encargo o magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser observada por sucessão contínua até a consumação dos tempos.
Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se confundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém permanentemente diálogo com a esposa de seu dileto Filho. E o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. É assim mesmo, minha gente. A tradição é importante, né? É através da tradição que a gente dá os primeiros passos da nossa fé. Então, ficamos aqui com mais um dia de oração, de reflexão. Confesso para vocês que hoje foi uma situação bem inesperada. Ficamos sem luz aqui a manhã inteira, queimou o disjuntor. E eu tinha compromisso à tarde e eu pensei que não iria conseguir terminar a nossa meta de hoje. Mas como Deus é bom e Deus é sempre bom, tá aqui, terminamos. Ficamos com mais um dia de reflexão, trazendo Deus dentro do nosso coração. Uma boa semana.